eu vou começar essa ministração, na verdade, já faz uma semana que o Senhor vem ministrando ao meu coração acerca de um louvor, que de ontem para hoje, meu filho, o que foi falado foi nesse louvor. Nunca vi um negócio desse. Glauco começou ontem, eu disse, Jesus, então é isso que o Senhor quer que eu fale, então vai ser isso, amém? E o louvor, ele diz assim, eu não sei muito cantar não, tá, minha gente? Eu só vou, se eu não conseguir cantar, eu vou lendo e você vai recebendo aí para a glória de Deus, amém? Que diz assim, vocês estão ouvindo alguma coisa? Então não? Estão ouvindo? Você falar. Só eu falando? Tá. O louvor diz assim, que tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dai-me um novo coração. Dai-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dai-me um coração igual ao teu, coração disposto a... E agora eu vou só cantar, não, vou falar mesmo que eu tô sem voz, minha gente, que eu trabalhei hoje muito com a minha voz. Vocês estão vendo, né? Dai-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dai-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer. Cumprir todo o teu querer. Dai-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão e a olhar com os teus olhos, perdoar com o teu perdão. Enche-me com o teu espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dai-me um novo coração. Enche-me com teu espírito, endireita os meus caminhos. E ele continua, e esse louvor continua, dizendo que dai-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dai-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer. Cumprir todo o teu querer. Dai-me um coração igual ao teu. Então, fazem mais de uma semana que esse louvor vem ecoando no meu coração, no meu espírito, e eu não sabia cantar esse louvor, eu só sabia esse, dai-me um coração, igual o teu, só vinha isso, né? E o Senhor começou a ministrar o meu coração acerca desse louvor, e eu fiquei curiosa porque tudo que o Senhor coloca no meu coração, tudo tem um porquê, tem um para quê. E você precisa ser ousado e perguntar ao Senhor o porquê e para quê, porque tudo tem um porquê. E onde vai nos levar, né? Cada direção do Espírito. E o Senhor me levou a pesquisar alguns versículos sobre coração, e um deles me chamou a atenção, que fica lá em Mateus, capítulo 18, versículo 1, que diz assim: quem é o maior no reino? Naquele momento, os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: quem é o mais importante no reino de Deus? O 2. Jesus chamou uma criança, colocou-a na frente deles e disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês não mudarem de vida e não ficarem igual às crianças, nunca entrarão no reino de Deus. A pessoa mais importante no reino do céu é aquela que se humilha e fica igual a esta criança. É aquele que, por ser meu seguidor, recebe e não, aquele que, por ser meu seguidor, receber uma criança como esta estará recebendo a mim. Eu não vim falar do departamento infantil, e olhe que eu amo o departamento infantil, eu faço parte do departamento infantil, lidero junto com a Amanda e com todos os meus líderes, e é uma honra, mas eu não vim falar de criança,
Também não vim querer que você volte a ser uma criança, com comportamentos de criança. Não é isso. O Senhor, ele veio hoje falar sobre um caráter. Caráter de uma criança. Um coração disposto a obedecer. Um coração disposto a se humilhar perante a presença. Um coração disposto a obedecer cada uma das direções do Senhor. Você pode estar aí nesse lugar e a qualquer momento o Senhor diz assim, levanta e vai à casa direita, né, na casa tal. E essa semana o Senhor me trouxe também um versículo acerca dessa direção, e muitas vezes o Senhor vai nos tirar do nosso lugar de conforto e vai nos colocar em lugares de confronto ou no lugar da promessa. E eu não ia falar esse versículo, mas eu vou falar desse versículo porque eu comecei a falar desse versículo e vou falar, amém? Atos capítulo 9 diz, e disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada direita. E um coração obediente é um coração onde você está na sua casa e de repente o Senhor fala com você e diz, ei, levanta-te e vai à casa direita. E pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Quantas vezes o Senhor não vai te dar ou já te deu alguma direção de você sair do seu lugar e ir até certos lugares? Porque já aconteceu isso comigo, essas experiências. E aqui vem duas vertentes aqui que eu quero trazer para vocês. Eu não ia ministrar sobre essa passagem, mas ele me trouxe, eu vou para essa daqui, amém? E, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão, que se tornasse a ver. Para quem sabe e para quem não sabe, Saulo era um perseguidor da igreja. Saulo, ele teve um encontro com Jesus verdadeiro e ele se rendeu e ele começou a se converter, o coração dele, né, a de uma criança. E Saulo de Tarso, ele estava cego devido à glória do Senhor que ele tinha visto. E Ananias, ele estava orando e Ananias teve uma visão. Tanto Saulo como Ananias, os dois tiveram uma visão. Eu não sei qual a posição que você está, mas eu quero te dizer que independente da posição que você está, o Senhor sabe do teu endereço, sabe do teu nome e sabe onde você mora especificamente, e ele sabe cada detalhe da sua vida que você precisa, sabe? E eu vejo dois homens com visão, né? Como foi que Saulo, ele viu Ananias se Saulo estava cego? A pergunta é essa. Porque Saulo, a partir do momento quando Saulo ele tem um encontro com Jesus, ele começa a ter visão. Ele começa a ter visão do futuro. Então, quando eu e você, nós temos um coração igual ao do mestre, nós temos visão e não só ver. Então, aquele que vive pela fé, aquele que tem visão, ele vê o futuro, ele vê diante, ele vê lá na frente, ele vê o que o Senhor tem guardado para você e o Senhor começa a te dar flashes do seu futuro. Eu não sei se você está pronto, eu não sei se você está preparado, eu sei que eu estou pronta e preparada e querendo viver os melhores dias da minha vida com o Senhor, assim como Saulo, assim como Ananias, assim como todos os discípulos de Jesus e todos os grandes homens e mulheres de Deus. Amém? Então, eu não sei o que você tem guardado no seu coração, eu não sei o que você tem dito ao Senhor, mas o Senhor está dizendo, filha, eu conheço o teu nome, eu sei o teu nome, teu sobrenome, eu sei o teu CPF, eu sei onde tu mora e eu sei o que você precisa. E assim como Saulo, eu estarei esses dias mandando Ananias, porque o Senhor... Gente, eu estava falando para a Glauber, eu disse a Glauber, eu só falo aquilo que eu vivo e eu estou vivendo essa fase, porque muitas vezes
Glaube, às vezes a gente está na posição de Saulo daquele encontro e o Senhor, ele manda reforço. E muitas vezes também estamos na posição de Ananias. Mas as duas posições, muito importante, com ministérios grandes e com um plano e um propósito do Senhor. Duas pessoas com visão do futuro, do que o Senhor tinha planejado e preparado para você. Amém? E o Senhor colocou esse versículo no meu coração entre Mateus 18 e Atos 9 e fala praticamente das duas coisas. Eu não sei como o Senhor está falando no teu coração. Eu sei que Deus, ele está falando e ele vai começar a mover grandes coisas na tua vida. Amém? Ele já está começando, porque se você entrou aqui, é porque o Senhor, ele tem grandes coisas na tua vida. E eu sei porque sei que você quer que sua visão se abra em nome de Jesus. Amém? Então, eu não vim falar do departamento infantil, eu não vim falar de criança, mas eu vim falar de um caráter que obedece ao Senhor. E um caráter de uma criança, ela tem uma facilidade, Glauber. Pode ser que você possa conhecer algumas crianças que ela não tem a facilidade de obedecer, mas o caráter de uma criança é um caráter em construção, é um caráter que muitas vezes ela vai precisar sim ser exortada, ela vai precisar sim que o pai ou a mãe chame a atenção, e também ela é aquela que, ainda que o pai e a mãe chame a atenção, ou um líder lhe chame a atenção, você vai entender que você está no processo de crescimento e que você precisa ser chamada a atenção. E uma coisa que me chamou a atenção foi a questão da humilhar. A palavra humilhar, ela é citada no versículo, no capítulo, em Mateus 18, versículo 4, capítulo 18, 4, que diz assim: a pessoa mais importante no reino do céu é aquele que se humilha. E eu não vim aqui dizer a você que você tem que estar sendo pisoteada por pessoas, mas eu quero que você entenda que você foi feita não para ser cauda, mas para ser cabeça, mas para você ser cabeça, você precisa se humilhar perante a presença do Senhor, sabe? A Bíblia diz que eu afirmo a vocês, e isso é verdade, no capítulo 18 de Mateus, versículo 3, que diz: isto é verdade, se vocês não mudarem de vida e não ficarem igual às crianças, nunca entrarão no reino dos céus. E eu volto a dizer, eu não estou pedindo que você, o Senhor não está pedindo que você fique como uma criança levada, uma criança que não obedece, não, um comportamento de criança, não. O Senhor está pedindo que você converta o seu coração para que de uma criança, porque ainda que o pai e uma mãe, ele venha a te exortar, o Senhor está dizendo assim: ei, filha, aceita as minhas repreensões, aceita o meu cuidado sobre a tua vida. E uma criança, quando ela é repreendida, ela não fica com raiva do pai. Se você está do outro lado e você está ouvindo isso, você pode abrir a boca e você pode dizer assim: uma criança, e você pode declarar isso, ela não fica com raiva do pai. Você pode perceber que uma criança, quando ela é exortada, ela pode até ficar chateada por alguns momentos, mas quando a mãe ou o pai diz: vem aqui para papai, vem aqui para mamãe, ele vai. Por quê? Porque uma criança, o coração, o caráter de uma criança, ela perdoa facilmente. E eu não sei quem você deve perdoar, mas o Senhor está dizendo: o caráter de uma criança que o reino estabelece é um caráter onde você perdoa com facilidade. Você não guarda rancor no seu coração. Então, a primeira dela, vamos dizer a segunda, porque a primeira é você ser obediente às direções do Senhor. E a segunda é você perdoar, porque você um dia foi perdoado. E se Jesus hoje olhasse para mim, para você, como o homem te vê, você estaria no inferno junto comigo, de cabeça para baixo. E como o meu pastor Deda diz, com tripa e tudo. Aleluia! Então, assim,
Quero que você entenda que você foi perdoada, você foi perdoado, e o Senhor, ele te diz hoje, como uma criança, você deve perdoar, tá bom? E a palavra humilha, eu anotei aqui, a palavra humilhar ou humilha, ela vem, deixa só aqui, cadê? Minha gente, eu já me perdi tudinho, e é como se eu não visse mais nada aqui na minha frente, só é como se, não sei explicar a você. Vai dar certo. Aleluia. Glória a Deus. Sei não, minha gente, aqui. A pessoa mais importante é aquela que se humilha perante a vontade do Senhor. Então, qual é a vontade do Senhor? Existe um plano e um propósito do Senhor, sabe, estabelecido, e você precisa se render a essa vontade. Ah, porque o Senhor já disse que eu vou às nações, mas eu não quero sair da minha casa. Ah, porque o Senhor já me falou que eu sou pastor, mas eu não aceito. Como é? Você não está sendo obediente à voz do Senhor. Amém? Ah, o Senhor já me pediu, já me informou que eu serei uma intercessora, mas eu não oro. Gente, você está sendo desobediente ao Senhor, tá? Domingo passado, esse não, acho que já faz uns 15 dias, uma moça que ela não tem visibilidade, naturalmente falando, ela não tem visibilidade, ela não é chamada, ela não tem um título, ela não é ela não tem visibilidade aqui na terra, mas no Senhor ela tem, amém? E ela chegou em mim, ela começou a profetizar sobre a minha vida. E o que ela me disse, uma das coisas que me chamou muita atenção foi: continue na posição. A ordem do Senhor para mim foi: continue na posição. Continue na posição, eu só lembro disso e mais outra coisa. O Senhor está te alargando, mas continue na posição. E continuar na posição muitas vezes não é fácil, não é agradável, e muitas vezes não é fácil, mas é possível. Existe também um respaldo do Senhor. E existe uma proteção do Senhor sobre a tua vida, sabe? E eu volto a dizer, eu só falo aquilo que eu vivo, e eu vou contar esse testemunho. Essa semana eu recebi, e não foi o esperado, né? Porque estava acontecendo algumas coisas na empresa que eu trabalho, mas está tudo bem, vai tudo bem. O Senhor tem um plano e um propósito para todas as coisas, e eu não recebi o que realmente eu recebo, não por causa deles, mas realmente porque onde eu trabalho, gente, é o seguinte: eu só recebo aquilo que eu trabalho, a hora que eu faço. Quem faz o meu salário sou eu, mas existia algo limitado, tá? E é, eu não recebi aquilo que eu queria, que eu gostaria, mas eu recebi, deu tudo certo. Porém, é muito bom, sabe? Quando você dizima, você oferta, quando você tá com tudo certo. Mas e quando você olha e você diz: e agora? E foi o que aconteceu comigo. E eu tinha que escolher. É uma escolha, Suzana, ficar na posição. É uma escolha. E só me vinha isso, amiga, uma semana não. Não faz nem uma semana, minha gente. Hoje é que dia? Hoje é 5? Hoje é 6? Eu não sei, 6 dias, 5 dias. 5 dias eu tava com isso remugando dentro de mim, eu não sabia o que fazer. E eu disse: Senhor, e agora eu não vou conseguir cumprir. Hoje é 5. Eu não vou conseguir cumprir com o combinado, porque eu não vou conseguir, Senhor, e agora? E eu só tenho esse trabalho porque o Senhor me deu, e eu fiz um voto, amiga, com ele. E eu disse a ele: Senhor, se eu arrumar um emprego, eu sei que Deus está falando, amém? Porque Deus falou comigo desse jeito. Eu fiquei com esse jeito aí, ó, esse jeito aí. E eu disse: Senhor, eu não vou conseguir, mas só que eu disse a ele que se um dia eu tinha muito desejo da minha gente de dizimar, eu tinha o ofertar
eu tenho desejo, sim, mas o dizimar era muito mais forte, sabe, dentro do meu coração, que eu queria muito, Cláudio, ser dizimista e ofertante fielmente na casa do Senhor. E eu sei que traz respaldo, e o diabo lançou muita seta, porque quando eu comecei a dizimar com... Vamos supor, eu comecei a dizimar com 200, na metade eu comecei a dizimar com 500, e eu comecei a dizimar com 400, e em final ficou 200. E o diabo, ele começa a tentar a sua mente e te mostrar um quadro que não é verdade. Mas eu quero te dizer que para ficar na posição não é confortável, mas o Senhor, ele traz respaldo. E eu falei com um casal esses dias, o Senhor trouxe um casal e ele começou a ministrar, a dizer: eita, meu Deus do céu, eu já entendi. Eu já entendi. E para ficar na posição e acontecer o que Deus quer, eu precisava fazer e cumprir com isso mesmo. E cumprir com aquilo que eu fiz um voto com o Senhor. E eu fiz aquilo e eu dizimei para a glória de Deus, amém? Eu dizimei para a glória de Deus, e eu descansei. Gente, sinceramente, amiga, ó, a sensação que eu tinha era um grande peso que eu estava levando. Mas quando eu fiz assim, e foi como eles disseram, eu depositei aquele valor, aquele alívio. Sabe, quando você tem votos com o Senhor, quando de fato você se humilha perante a presença dele, quando você diz, Senhor, eis-me aqui, ele não vai lhe deixar de todo jeito. Ele não vai, como é que eu posso dizer? Ele não vai te abandonar. Ele não vai te abandonar. Ele não vai, sabe, te deixar. Ele vai dizer, ele vai ficar te lembrando, o Espírito Santo vai ficar te lembrando. E foi assim que ele fez comigo, ele me lembrou e eu cumpri com aquilo, porque não era o Senhor que precisava, era eu que precisava. E foi feito para a glória de Deus, e eu dizimei, e aquele peso foi embora, porque a gente tem que entregar aquilo que não é nosso. Se é do Senhor, entregue o que é do Senhor, em nome de Jesus, amém? E foi isso. Não é fácil, volto a dizer, não é fácil, mas é possível viver na posição. E agora, irmã, o que vai acontecer? Minha irmã, eu sei de uma coisa: nunca faltou, nem vai faltar. Ele não deixará, ele não te deixará só. Isso é com perdão, isso é com valor, isso é com um abraço que você tem que dar com o irmão, isso é um bom dia, um par do Senhor. Gente, eu não sei o que você precisa largar, eu não sei o que você precisa renunciar, mas ter um coração igual ao do mestre, precisamos renunciar nossas próprias vontades. Ter um coração igual ao do mestre é, de fato, renunciar à sua própria vontade para fazer aquilo que o pai quer. E eu estava falando com... Eu até falei para a Glauber, Glauber, meu filho, estou aqui. E eu já levei até uma lapada de Jesus. É tão bom até uma lapada. Até uma lapada eu já levei de Jesus. Aí você vai perguntar por quê? Você pode perguntar, tá certo? Eu vou colocar aqui em João capítulo 5, versículo 19. Já já eu leio esse versículo. Eu vou ler logo. Então Jesus disse a eles: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Jesus, ele é a verdade. Jesus, ele é a verdade. Jesus é o caminho, ele é a verdade. Jesus, ele é a verdade. Não existe outro caminho, não existe uma meia verdade, ele é a própria verdade em você. Amém? E ele disse: o filho não pode fazer nada por sua própria conta. Eu e você não fazemos nada por nossa própria conta, né? Por nossa própria força, pois ele só faz o que vê o pai fazer. Sabe, Suzana, às vezes eu vejo alguns comportamentos dos meus filhos e eu digo: é mentira. Escuta isso. É mentira! Eu grito, eu digo: é mentira que dizem por aí.
certo? Que os meninos só falam que os pais fazem. Não, porque se fizesse o que eu faço, não faz isso. Não, tu não fazia isso, menina. Pelo amor de Deus. E o Senhor diz assim, é? Espera que eu vou te mostrar. Vou ler de novo para você, porque você parece que não entendeu. Então Jesus disse a eles, eu afirmo a vocês que isto é verdade. O filho não pode fazer nada por sua própria conta, pois ele só faz o que o pai vê, pois ele só faz o que o vê o pai fazer. Ele está dizendo assim, ei, eu só faço aquilo que o meu pai faz. Então, se Jesus, para comigo, se Jesus só faz o que o pai faz, o que ele viu o pai fazer, imagina os filhos natural. Eu não sei. Ai, eu levei uma lapada, minha gente. Eu não sei o que você não acreditou mais, eu não sei o que foi você falando. Quando eu li esse versículo, eu disse, a primeira coisa que eu fiz, eu disse, perdão, Espírito Santo. Perdão, Espírito Santo. E eu não sei o quadro da sua vida, eu não sei o que foi o que o seu filho fez, mas eu quero te dizer que o que você ensina ao seu filho, uma hora ou outra, ele vai fazer igual a você. Na hora que o negócio apertar, ele vai dobrar o joelho. Na hora que o negócio apertar, ele vai gritar Jesus. Eu não sei o que você tem vivido com seus filhos, com o seu marido, eu não sei o que você tem visto, mas eu quero te dizer que o que você tem plantado vai acontecer. Você verá a glória de Deus na vida dos seus filhos, na vida dos seus. Eu não sei. Gente, a gente só precisa entender que os nossos filhos, eles são uma criança, são crianças em construção. Assim como eu erro, assim como você erra, os nossos filhos também estão aí para errar também. Mas que bom que, para a glória de Deus, existem homens e mulheres de Deus que eu estou falando aqui e que têm plantado coisas, existem coisas sendo plantadas, sementes sendo arraigadas no coração do seu filho e da sua filha. E eu creio em nome de Jesus, porque hoje a minha filha teve uma atitude que eu olhei para ela e disse: Meu Deus, só podia ser minha filha. Você está entendendo? Você está entendendo nesse negócio? Então, assim, o seu filho, você não vai falar, o seu filho vai ver você fazendo. Então, uma hora ou outra, o fruto do seu ventre, o fruto do seu ventre é abençoado. Os frutos do teu ventre é abençoado. Os frutos do teu ventre é abençoado. O fruto da tua casa é abençoado em nome de Jesus. Amém? Então, primeira coisa é obediência. Se eu quero ter um coração diante do Senhor igual ao dele e ver igual ao dele, você precisa ter algumas coisas sendo alinhadas pela palavra de Deus. Você não tem como você ser alinhado ou crescer se você não estiver exposto a palavra do Senhor. Se você não estiver com o coração aberto, e eu disse esses dias, muitas pessoas são como um pato, e eu volto a repetir. Mas um pato, irmã, você já viu um pato numa lagoa? Eu acredito que muita gente já viu. O pato na lagoa é o seguinte: ele mergulha e quando ele volta com as peninhas sequinhas, sequinhas. E o Senhor não quer isso para você. Muitas vezes você está em ambientes proféticos, palavras proféticas estão sendo liberadas, mas porque você não agarra, ou porque você não está atento o que o Senhor está trazendo para a tua vida, você não recebe e depois você olha para o céu e diz assim: Ah, Jesus não está me vendo. Ei, Jesus te vê. Jesus te vê, ele sabe o teu nome, ele sabe o teu endereço, ele sabe o teu CPF, ele te conhece. Antes mesmo que você fosse gerado no ventre da sua mãe, o Senhor já te conhecia, o Senhor já havia te chamado, o Senhor já conhecia o teu nome. E eu quero te dizer que o teu nome carrega um grande propósito.
O teu nome carrega um grande propósito, porque todas as vezes quando eu engravido ou quando eu penso em engravidar, eu tiro por mim, tá? O nome de cada criança que o Senhor me traz existe, carrega um grande propósito, carrega um grande peso de glória. Amém? E você, o seu nome carrega um grande peso de glória. O Senhor já sabia que você estaria essa noite aqui. O Senhor já sabia o que você estava passando. E o Senhor está dizendo: ei, eu já mandei o meu servo Ananias se levantar e ir na rua direita, na casa chamada. Deixa eu ver aqui que eu vou colocar lá. O Senhor já mandou Ananias, já deu a visão a Ananias para ir na rua chamada direita e perguntar em casa de Judas por um homem chamado Tarso aí. Eu não sei o que você tem pedido ao Senhor, mas eu sei de uma coisa, que o Senhor está te ligando, está trazendo conexões de vida sobre a tua vida. E fica atento, porque o Senhor está ligando cada ponto. O Senhor está ligando cada ponto. E eu volto a te dizer, nós estamos no mês 6. Eu já liberei essa palavra para Amanda, já liberei essa palavra aqui na vigília. E você que não estava, você vai pegar essa palavra agora. O Senhor me disse, esse final, estamos em 2026, no mês 6, e só é o começo de grandes coisas. Eu estou liberando sobre a terra, eu estou liberando sobre os meus filhos, aqueles que eu chamo pelo nome, aprovações dos céus. Eu estou aprovando. Escute, eu estou aprovando sonhos, eu estou aprovando passaportes, eu estou aprovando planos, eu estou aprovando aprovações daquilo que você já tem orado e já tem declarado e já tem agradecido ao Senhor. É um tempo de aprovações dos céus. Sabe por quê, meu irmão? Porque eu e você não estamos aqui para brincar de crentes. Nós não estamos aqui brincando, sabe? Eu tenho que fazer, Pastor Glauber tem o que fazer e cada um de vocês tem. Mas vocês decidiram estar num ambiente profético. E quando eu e você estamos em ambientes proféticos, palavras que são liberadas são decretos. Existem decretos dos céus todas as noites sendo liberadas para mim e para você. E eu vou te dizer, a Bíblia diz que bata. Continue batendo, porque vai chegar um dia, porque essa porta vai se abrir. E eu vejo pessoas aqui insistentes, e não leve como uma coisa ruim. Você é persistente, você é aquela que não desiste, você é aquele que não desiste. E o Senhor está dizendo, filha, eu estarei abrindo por esses dias essa porta que você está precisando, em nome de Jesus. Não por você apenas, mas porque você carrega algo e porque você tem se humilhado perante a minha presença e perante a minha palavra e a minha vontade. Existem pessoas aqui, Glauber, que são pessoas que de fato se rendem à vontade do Senhor. E eu sou uma delas e você é uma delas. E o Senhor está dizendo, aqueles que se humilham não é a pessoas, mas a minha presença. Aquelas pessoas que conhecem o Senhor e conhecem o que carrega, elas começam a exaltar outras pessoas. Eu sei do chamado que você carrega. Eu não sou aquela pessoa que vou sentar na cadeira, sabe, de vergonha. Eu não sou aquela pessoa que sou aquela que gosta da inveja, que gosta do mimimi, que gosta daquele disse-me-disse. Eu sei que tem pessoas aqui grandes do Senhor, mulheres fortes, corajosas, que começam a colocar uma mulher acima dela, sabe, dizer, e o Senhor está vendo o que você tem feito, o Senhor está vendo as palavras que você tem profetizado ou falado sobre vida de pessoas, sabe? Porque você tem pedido um coração igual ao dele. Você tem orado, Senhor, me dá visão como você vê, me dá ouvidos como você escuta, me dá um coração igual ao teu. E o Senhor está dizendo, você quer? Então você vai ter. Porque a primeira coisa a ter um coração como ele é um coração humilde perante o Senhor. A pessoa que ela é humilde, gente,
Ela não é aquela pessoa que vive em barracos. Não, não é. A pessoa humilde, ela não é aquela pessoa que fala manso, Glauber. A pessoa humilde é aquela pessoa que tem um coração ensinável. É um coração que se humilha perante a vontade do seu líder. Primeiramente do Senhor, do seu líder. Ah, Glauber colocou isso aqui. Ah, eu não posso não até concordar, mas eu pego junto. E eu não fico, ah, tu viu? Tu viu, Ana? Mulher, tu viu a visão que o pastor colocou? Tu viu que foi que eles pediram? Como é? O Senhor tá vendo até a intenção do teu coração. Porque escuta isso. E essa semana escutei uma ministração de pastor Raik Carmelo. Amo a administração dele. Amo, amo, amo de verdade. E isso mesmo, já começa com fuxico, né? E uma coisa que ele disse foi que, aleluia, eu vou lembrar, nem toda nem toda prosperidade é aprovações do Senhor, é aprovação do Senhor. Porque Saul um dia ele estava no trono, mas o Senhor não aprovava aquilo lá. Enquanto Davi ele ainda não estava no trono, mas o Senhor aprovava ele e já chamava ele de rei de Israel, o rei de Israel. Amém? Então, não quer dizer que pessoas, porque pessoas têm muito dinheiro. Gente, e eu não estou aqui generalizando. Eu estou dizendo a você que nem toda prosperidade e nem todo avanço tem aprovação do Senhor. Também existem várias pessoas que estão sendo aí, estão prosperando, estão avançando e o Senhor está no meio, o Senhor está naquele ambiente, o Senhor está avançando aquela pessoa. Não é isso que eu quero dizer. O que eu quero te dizer é que existem caráteres firmados na palavra do Senhor. Porque muitas vezes existem pessoas que estão debaixo da ponte, Glauber, mas o caráter dela não é corrompido. Quanto também existem mulheres, homens, que são cheios de dinheiro, sabe? Tem de tudo, mas também eles não se corrompem. Não é sobre pelo que você tem, é o que você carrega, é o seu coração, é um coração de uma criança. Um coração de uma criança, ela vive alegre. Eu estava agora prestando atenção no meu filho, e meu filho, ele queria muito brincar, e eu estava muito cansada, e ele nem estava prestando atenção, e ele, vamos brincar, e eu lá, com o negocinho, com os bonecos com ele, e só com a mão, e olha, meu Deus, e para ele ali, aquela brincadeira foi a melhor brincadeira, a brincadeira que ele teve com a mãe dele. E eu quero te dizer, não desprezem, porque a Bíblia diz, não desprezem as crianças. Eu não sei quem é as pessoas que você está tendo conexão, mas muitas vezes o Senhor te apresenta crianças na fé, sabe, Glauber e pessoal, uma vez eu era nova convertida e lembrei disso agora. E eu tive uma visão, eu tava naquela, né? Aquele fogo do novo nascimento, aquela coisa, muitas coisas acontecendo. E eu disse: Olha, eu descobri isso aqui. Aí a pessoa olhou para mim e disse assim: Eu já sabia disso. Não precisava, não precisava. A Bíblia diz que as pessoas soberbas, ela recai a queda, sabe? A ruína. A soberba, ela traz a ruína, é a queda. E hoje eu percebo aquela mesma pessoa lá atrás que disse eu já sabia. Infelizmente. Hoje eu vi a queda. Infelizmente, meus irmãos. Então não caia. Porque eu tenho 30 anos de crente. Aí vem um novo convertido e te conta uma coisa, tu não tá nem aí. Brinca com ela. Pai. Sabe? Brinca com ela.
Ai, que coisa linda, irmã. Graças a Deus, glória a Deus. Ei, seja aquela que levante o outro, seja aquela que traga, né, o ânimo. Não deixa aquela pessoa se perder. E o Senhor diz assim, ó o que ele diz no versículo, Mateus capítulo 18. Ele diz assim, cadê? Que a gente começou com esse versículo, Mateus capítulo 18, que diz assim: aquele que, por ser meu seguidor, se você é seguidor de Jesus e recebe um novo convertido, recebe. Porque quando você recebe aquele novo convertido, você está recebendo Jesus. Então, quando você olha para uma pessoa, quando eu olho para Glauber, eu não vejo Glauber, eu vejo Jesus. Eu não vejo Suzana, eu vejo Jesus através de Suzana. Sobre a irmã Elizabeth, sobre seu Damião. Quantos minutos eu tenho? Coloca, por favor, no chat. Sabe? Então, ok. Recebe, recebe Jesus na tua casa, o teu esposo, os teus filhos, a tua esposa. Porque quando você recebe uma criança, olha que ousadia, olha só que ousadia, uma hora dessa. Se você é seguidor de Jesus, quando você olhar para o seu irmão, você vai ver Jesus nas aprovações dele, aquilo que ele fez de bom, mas também na falha dele. Você não pode julgar aquela pessoa porque ela caiu. Você tem que entender que é só uma criança. E você precisa acolher aquela criança. Sabe, eu glorifico a Deus por cada pessoa que o Senhor colocou na minha vida. Agradeço muito a Deus pela vida de Amanda. A Amanda foi um grande suporte da minha vida, sabe, gente? Porque ela nunca foi aquela de me julgar. Ela nunca chegou a me julgar. Eu já cheguei a errar. E errar não foi negócio, não foi muito grave, não, tá, minha gente? Pelo amor de Deus. E se fosse, ela estava na mesma posição. Mas, assim, vá, minha gente, deixa na unção. E, e ela sempre estava ali, sabe, para me acolher e dizer assim, amiga, tá tudo bem, vamos consertar. Ela sempre também teve aquela de, né, de dizer, amiga, não faça isso não. Assim, não faz assim não, amiga, faz assim, olha. Faz assim, sabe? Já teve gente que já chegou para mim, meu pastor, pastor Dé, não sei se ele tá aí, mas ele já, em amor, cuidado para você não machucar pessoas, cuidado para você também não exortar, até para exortar, minha gente. Você precisa estar debaixo da unção, você precisa estar com o coração igual de uma criança, porque quando você for exortar, cuidado, porque você, em vez de você levantar aquela pessoa, você vai afastar, você vai matar ela. Porque, para a glória de Deus, eu já tive pessoas me exortando na carne. E eu só não morri porque Jesus foi bom na minha vida. Mas, até para exortar, tu precisa de Jesus, abençoada e abençoado. Ele diz aqui, ó. Deixa eu ver, cadê? E disse a Mundari. Não, é no João. É no João. Ele diz, não faça nada segundo a sua força, a sua vontade. Você precisa de mim, filho. E até para você reconhecer que você precisa dele, você precisa se humilhar e você precisa dizer que precisa dele. Porque eu preciso de Jesus todos os dias. Porque se não fosse ele, minha filha, misericórdia. Amém. Deixa eu ver se ele tem mais alguma coisa. Eu já vou encerrar. Quer ser como uma criança? Quer ver como ter um coração humilde? Olha para Jesus. E eu anotei uma coisa aqui que eu achei bem interessante. Deixa eu ver aqui. Eu anotei isso aqui. A obediência dá acesso à bênção. Cuidado. Porque quando você é obediente,
você pode perder a sua bênção. E também a obediência te leva no caminho da bênção. Ela te traz. A obediência é como uma porta. Você abre e você tem acesso à bênção, assim como foi com Abraão, assim com Isaac, assim como Jesus. A obediência de Jesus é um pilar central da fé cristã, representando a submissão total e voluntária à vontade de Deus Pai. A diferença de Adão, cuja desobediência trouxe o pecado e a desobediência. Já vou finalizar, tá? A desobediência até a morte e até a morte de cruz, porque a desobediência de Adão levou Jesus até a morte de cruz. Amém? E a e trouxe a redenção, a justificação para a humanidade. Jesus não via a obediência como um fardo. A obediência nunca será um fardo para mim e para você. Será uma honra, será um prazer para a gente. Mas como seu propósito de vida e alimento espiritual. Você, obediente, você tem um propósito de vida. É isso, Espírito Santo. Amém. E eu quero declarar sobre a tua vida, assim como o louvor que eu comecei dizendo aqui. Dai-me um coração igual ao teu, meu mestre. Ele só é teu mestre porque você obedece. Sabe, tem uma brincadeira, eu me lembrei agora, Glauber. O seu mestre mandou pular. Tu já viu essa brincadeira? Seu mestre mandou você fazer isso. Pronto. O seu mestre está pedindo que você tenha o coração igual ao dele. O seu mestre mandou dizer, eu nunca brinquei, eu acho que eu nunca, e se eu brinquei, eu não lembro mais não, faz tanto tempo. O seu mestre está dizendo, filha, filho, eu te vejo. Eu sei que não é fácil, porque para o meu filho não foi fácil. E até o final. Porque naquele dia, o meu filho chorou. Mas eu não poupei, não poupei a vida dele. E ele foi por mim e por você. Ele sentiu tudo. Ele foi injustiçado, ele foi caluniado, bateram nele, fizeram tantas coisas com Jesus, mas ele foi obediente até o final, desde o nascimento até o dia da crucificação e a ressurreição dele. Então eu quero te dizer, dai-me um coração igual ao teu, meu mestre, dai-me um coração disposto. Você está disposto a obedecer a palavra do Senhor? Você está disposto a obedecer quando você não tiver nada no seu armário e o Senhor disser, dizime e oferte? Você está disposto em ser como a viuvinha que não tinha nada, só tinha um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite para ela e o filho dela comer e depois eles iriam morrer? Você está disposto para pegar o pouco que você tem e transformar esse pouco em transbordar na sua vida? Você está disposto? Você está disposto para você se levantar e ir até a rua direita, na casa do irmão, que você olhava e você dizia assim, não dou nada por ele. Porque Ananias não queria ir, porque Ananias sabia de quem era Saulo. Mas o Senhor tinha visão, o Senhor tinha plano e propósito para Saulo. Você está disposto para pregar para Saulo? Para colocar a mão naquele que matou tantos? Você está disposto para também você se humilhar perante Ananias e aceitar uma oração daquele que você tanto julgou? Tanto quis matar?
E a minha pergunta é essa. Porque é tão fácil, Glauber. Dai-me o coração igual. Olha, chega que a gente canta assim, olha. Meu mestre, e todo mundo abre a boca. Dai-me o Eu faço isso. Coração igual ao teu, coração disposto a obedecer. Vai lá dizimar. No teu querer. Tá disposto? Ele tá dizendo assim, filha, eu sei da tua limitação. Eu sei até onde você consegue ir. E eu não vou te dar um fardo que você não pode carregar. Eu não vou te mandar ir ao extremo. Eu sei o teu limite. Se eu estou mandando você fazer, faça. Se eu estou mandando você sair de um lado para o outro, vá. Eu me responsabilizo. Se é para ir para o aniversário da vigília, vá. Se é para dizimar nessa casa, faça. Vai chegar o tempo. Se você tem um desejo de ofertar, de fazer uma coisa ou outra, o Senhor, ele vai te dar recurso, porque ele me deu um trabalho maravilhoso. E ai de mim se descumprir com esse acordo nosso aí. Amém? E eu declaro na tua vida que cada palavra que foi liberada essa noite, que você possa acolher e você possa, sabe, guardar como o maior tesouro da tua vida. Cada palavra que foi liberada. Sabe? É como você pegasse um instante agora e colocasse lá, e todas as vezes, assim como Abacuque diz, escreve a visão. O que foi que o Senhor te disse hoje? Mulher, não fique com a cabeça para cima, para lá e para cá, não. Porque quando o Glauco perguntar, e aí, como é que foi a vigília ontem? Foi uma benção. Mas você não lembra de nada. Mulher, em nome de Jesus, anota aí, ó. O Senhor me pediu para eu ter um coração como de uma criança disposta a obedecer. Aí tu anota. Eu quero ter um coração obediente ao Senhor. Amém? Que o Senhor continue abençoando a vida de vocês. Muito obrigado por tudo.